Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado aí de estrelas. E hoje temos uma estreia. O nosso médico cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o doutor Oscar Dutra. Prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, estamos agradecidos por estar aqui também. Temos o 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia à vista. Dentro do dia, hoje nós estamos na terça, dentro de 2 dias e meio, estamos iniciando. Vai ser aonde, doutor? Na Fiergues, e já temos uma expectativa de 6.500 inscritos até o momento. É um belo congresso. O doutor Luiz Lima está proibido de falar sobre isso. Não, isso deixa ele falar. Ele pode falar depois. Ele quase matou o meu amigo Pedro Pimentel Filho outro dia aqui, por causa do Congresso de Cardiologia em Saint-Denis, na França. Eles que dá tantos inscritos assim, vão todos convidados pela indústria farmacêutica, pela indústria de equipamentos, que é mais que tu dissesse? Terraplanagem? Sim. Bancos também tem. Também? Tem interesse. Então ele está censurado hoje. Ele pode falar. Mas 6.000 inscritos. 6.500 inscritos. É muita gente. É um congresso que é o maior congresso que nós temos na Latinoamérica. Ele tem muito mais que o argentino, que é um grande congresso, mas nosso aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, é um grande congresso. Ele é itinerante, esse congresso? Esse congresso, por questões logísticas, ele está hoje em 5 capitais. Porto Alegre, Fortaleza, Rio, São Paulo e Brasília. São as 5 capitais que comportam um congresso dessa magnitude. Porque a necessidade... Então é interessante Porto Alegre. Eu agora vi um diretor da GM, amigo meu, que criticou tanto a hotelaria, os restaurantes de Porto Alegre, me deixou deprimido. Eu estava até atrás do psiquiatra e não mostrei. Mas é verdade. Aí me falou mal do Sheraton, que eu acho um hotel excelente. Claro que não me hospedo do Sheraton. O Sheraton, ele se hospeda sempre, né? Mas disse horrores do Sheraton. Você sabe que a própria estrutura administrativa da Sociedade de Cardiologia tem um órgão que se chama SECOM, que faz uma avaliação de toda a rede hoteleira da cidade, da rede de restaurantes e casas noturnas, de a malha viária. Isso é tudo avaliado, inclusive o problema dos impostos na cidade, que tem cidades que mantêm um ISSQN muito alto. Porto Alegre? Não, Porto Alegre não é dos... nem me diga isso. Não, para nós... Eles estão perdendo todo o serviço de Porto Alegre. Deve ser muito interessante a avaliação de casa noturna. Não. Não, mas é verdade. Isso é muito interessante. Mas é verdade, isso faz parte... Isso é um conceito... um conceito nacional, mundial, que tem que ser visto. Isso porque faz parte do que a cidade oferece para o pessoal que vem. Isso é normal, é extremamente normal. Evidentemente que me deu vontade de fazer essa avaliação. Avaliação em loco, mas melhor não. Eu resolvi... Melhor não, como diz os castelhanos. As inscrições estão esgotadas, doutor Oscar? Acredito que ainda deva ter em torno de 500 a 600 inscrições, não mais do que isso. É um congresso que vai nos trazer 27 palestrantes internacionais. Mas é um congresso para cardiologistas? Para cardiologistas. Outras especialidades? Não, claro que tem especialidades afins, como a endocrinologia. Hoje, com a gastroenterologia... Pode ir? Não? Pode, porque a cirurgia metabólica e bariátrica hoje faz parte de uma relação que a sociedade de cardiologia tem com o pessoal da gastroenterologia. Porque obesidade, sobrepeso é um problema para nós cardiologistas. Né? Porque obeso, literalmente quem é obeso, tem mais pressão alta, tem mais diabetes, tem mais dislipidemia, colesterol alto. Então, nós precisamos hoje dessa parceria que são os cirurgiões do aparelho digestivo, especificamente na cirurgia bariátrica. E tem uma outra situação que nós estamos fazendo uma parceria muito grande, que é com os hepatologistas, por conta de uma doença daquilo que a gente popularmente chama do fígado gorduroso,
que é a esteatose hepática, num termo científico, e faz... Mas praticamente todo mundo, determinado... Mas hoje a gente sabe que essas pessoas que têm esta gordura no fígado têm uma chance muito maior de ter doença cardiovascular. Porque isso é um processo inflamatório. Existe uma inflamação do fígado. Me corrija, doutor, se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver errado. Eu já tenho outro Pedro Pimentel aqui, para ele essa hoje. Mas existe um processo inflamatório no fígado e esse processo... O senhor é clínico ou cirurgião? Eu sou clínico, graças... Gosta de atacar os clínicos. Não, eu sei, eu conheço bem o chefe, não, né? Conheço o embalo de longa data. Eu tive aula com o pai dele, para o nosso querido professor, que era um clínico brilhante, dos melhores clínicos que teve esse Rio Grande do Sul. Além de ser um grande gastroenterologista, era um clínico fantástico. E isso nos reporta, nos traz muita saudade daquelas palestras do professor Jorge. O professor Jorge tem coisas históricas e homéricas que a gente um dia vai escrever. Juro mais que o filho? O filho eu acho que não chega nem aos pés da história. Mas está brincando? Não, de jeito nenhum. Eu achei que o filho fosse inigualável. Negativo. O pai dele tem histórias maravilhosas. Fantásticas. É verdade. Fantásticas. Que devem ser contadas, senão elas se perdem, né? Não, eu acho que tem que ser escritas. Claro. Tem que ser escritas. O senhor tem alguma para nos contar aqui? Eu não posso contar porque envolve uma certa... Mas não precisa dar nomes. Não, é que... O fato é notório. Uma certa dama? Tem alguma coisa interessante. Ele criou uma síndrome chamada JEC. Você lembra disso? Não, essa síndrome é o JEC, eu conheço o Juizado Especial Civil. Não. JEC. Ele é muito envolvido no JEC. Volta e meia ele está no JEC. Cliente. Habituê do JEC. Cada vez que ele vai lá no fórum, o cara diz, de novo, ele está aqui de novo. Não dá. O senhor é advogado ou médico? Mas ele foi chamado por uma família... Síndrome do JEC. Do JEC. Foi chamado por uma família para avaliar uma senhora em fase terminal da vida. Ele foi lá, examinou com aquela paciência que ele tinha secular e disse, e aí, doutor? E ele pensou e disse, olha, é uma síndrome de JEC. Ficou todo mundo olhando para ele. Sim, mas doutor, o que é síndrome de JEC? Ele calmamente, Jesus está chamando. Coisas do professor Jorge. Mas tem as histórias do Luizinho também, né? Essas eu desconheço. Ele foi chamado para uma senhora num estado muito grave, operou, foi bem sucedido. No outro dia ele foi visitar a senhora, que ele faz aquelas visitas que são rotineiras dos médicos, e a senhora perguntou, e aí, doutora? Aí o Luizinho disse, a senhora teve muita sorte. A doença que a senhora tinha, só Deus e uma outra pessoa que é modesta me impede de dizer, poderia diagnosticar. Tu vês que a fruta não cai longe do pé. Vamos ter que resgatar todas essas histórias para escrever. Ontem, uma pergunta que veio um telespectador, que estava o Lênin Streck do meu lado, teu amigo, companheiro de vinho, charutos e tudo mais. E comida fina. Aí veio a pergunta. Não, o Lênin acredita em espiritismo, você acredita? Depois de ter sido Deus, essa encarnação, que ele vai ser na outra. Abraço para ele. Garcia Carpes, muito nervoso no jogo de amanhã? Não, eu gosto de bons jogos. Eu acho que vai ser um bom jogo. O Inter é o favorito. Joga em casa, apoio da torcida. Tem mais time, no meu entender. Agora, futebol tem que jogar. Né? Tu vai vestir a tua camisa vermelha, aquela? Não, a minha filha e o meu filho vão. Eu, como me pergunto se eu sou colorado, gremista, primeiro eu sou samborgense, tá? Então o pessoal dá risada. O Paulo Sérgio quer de torcer, eu não tenho como distorcer a história, professor. Claro. Eu fui atleta e treinador do Grêmio, fui campeão como atleta e campeão como treinador. Foi treinador do Grêmio, do Inter também. Aí é o profissional. Profissional. Mas tu não veio pro Inter por detalhe? Por detalhe, em 75. Eu vim em 77, 76, não fui pro Vasco, e em 77 o Tele foi me buscar, Nestor. Mas ele vestiu a gloriosa camisa 3 do Santos Futebol Clube? Também. Uma camisa que foi do Calvete, né? Tipo, o Santos, legal. O Santos não é 3, é 2. Tele é dos maiores treinadores que já passaram por aqui. Agora não é mais. Acho que agora mudou. O Tele Santana é um dos maiores treinadores que já passaram por aqui, né? Pela dupla. Grande treinador. Era 4-2, era 6-3. Era assim a defesa do...
Eu ainda peguei lá, Paulo Sérgio, o único, o Clodoaldo, que era o mais jovem daquela geração boa do Santos, campeão mundial, etc. E tava lá o Mengalvio, o Pepe foi meu treinador, José Macia, uma pessoa sensacional. Esse treinador que depois conta piada, brinca com ele. Sim, deixa um ambiente leve, um ambiente agradável. Para não esquecer, quem mandou um abraço para ti foi o Loivo. Nosso eterno ponto esquerdo. Exato. É grande Loivo. Inclusive está sendo... Honrou muito a camisa do Grêmio. Homologado aí. Hoje com o Jeromel eles vão pisar os pés da calçada da fama. Na calçada da fama do Grêmio. O Loivo e o Jeromel. Aliás, um dos jogadores que mais vestiu a camisa. O Loivo chegou a titular do Grêmio quando o Internacional comprou o Valmir. Que eu acho que foi um dos piores negócios que o Grêmio fez na vida. Eu te confesso que eu sou mais novo, eu não me lembro bem do Loivo. Só sei da história. Eu me lembro bem do Loivo. Não te lembra bem do Loivo? Em São Paulo não tinha televisão naquela época. Jogava muito. Mas é uma pessoa, me dou bem com uma pessoa sensacional. Eu acho que o Grêmio parabeniza aí um grande cidadão, um grande atleta. Eu até nem sabia que ele foi um dos que mais jogou com a camisa do Grêmio, professor. O Grêmio jogou bem. Tempos atrás fizemos, o Ricardo Wortmann fez uma homenagem para o Juarez, para o Tanque, para vários jogadores daquela geração. Eu acho que isso é uma coisa que nós, como clubes, devemos valorizar os atletas que já passaram e que fizeram a história do clube, né? Isso é uma coisa importante para a pessoa que está ali. Isso faz parte da história. A história tem que ser. Olha, os clubes têm que fazer isso. Eu vi. Eu estava ouvindo. Até aproveitando o Nestor aqui. Impressionante. Eu participo de um grupo, nós temos um encontro, quando estava o Loivo, jogador da Dupla Grenal, o Gainete estava lá, que eu não vejo o Gainete, tem uma festa de clube. Carlos Gainete estava lá. Pois é, e foi um goleiro de uma época importante nacional. No campo do foi o goleiro que inaugurou o Beira-Rio. Eu estava no jogo do Grenal da Briga. Exatamente, 69. E estavam lá esses jogadores, quase 400 atletas, Paulo Sérgio. E muitos, veja bem como é bom o WhatsApp, o telefone, nós estávamos falando, estraga com umas coisas, mas beneficia para outros, né? Esse grupo de WhatsApp, nós temos ajudado os jogadores. Alguns estão perdendo uma perna, diabetes. É verdade. Às vezes outra coisa. Chuva de pedra aqui no morro. Nós estamos. Então nós estamos com esse grupo que nós temos aí cadastrado, nós estamos ajudando muito. Acho que a Dupla Grenal poderia rever algumas coisas, no meu entender. Não basta convidar os jogadores, ex-atletas que fizeram a história dos clubes, só nesses grandes eventos. Tem o ano inteiro, tem atleta que não conhece a Arena e o Beira-Rio, Luiz. Que envergaram a camisa gloriosa do Grêmio do Rio, são os maiores clubes. Então, às vezes, o atleta, Nestor, poderia ser, não digo que são maltratados, não é isso que eu quero dizer, poderia ser, fazer uma jornada jogo a jogo, receber 3 ou 4. Eu acho que nós fazemos as homenagens assim antes dos jogos, dar uma placa e tal, mas a gente tem que fazer até com mais intensidade. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que nós temos que fazer que é mais importante que isso. Nós tínhamos que destinar desse orçamento fantástico que é do Grêmio, Internacional também, 1% do orçamento para ajudar eventualmente jogadores de dificuldade. Precisa de um medicamento, precisa de alguma coisa. Isso. Que não são poucos. Claro, não são poucos. Se falta, aí se faz isso com recursos de pessoas que ajudam. Mas a gente tem que reconhecer que as histórias dos clubes se fizeram com esses homens. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho não conhece a Arena. O maior jogador da história do Grêmio não conhece a Arena. É verdade. Mas aí é outro detalhe. Não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro que ele não conhece a Arena, é outras questões. Eu tô Lamentavelmente. Exatamente. E eu tenho ouvido agora de colunistas importantes do Brasil inteiro, que o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro é o Ronaldinho Gaúcho. O que ele fez no Barcelona foi impressionante. Eu não tenho... Mas já que entramos no futebol, eu queria ouvir vocês sobre o Neymar, que entrou vaiado, aliás. Eu outro dia fui almoçar com o pessoal do banco, o BNP, Paribas. E perguntei sobre o Neymar. Aí eles me disseram o seguinte: ninguém gosta dele na França. Já falei aqui no programa. Ninguém suporta. Ele é um jogador. Porque eu ouvi deles, eu não tinha falado, se eu falei para ti, não tinha falado. Ouvi deles, franceses. Não, mas não é da França, só para ajudar. O Neymar é o jogador mais odiado da Europa. Pelos bandeirinhas, pelos juízes. Exato. Pelos adversários e pelos colegas de time. Ele conseguiu, e pelos... Unanimidade. Pela imprensa especializada, assim, não vou dizer que aí seja tão... Mas ele tem condições de sublimar isso aí? Depois daquele gol que ele fez, ele começou a sublimar. Aí achei que ele ia se calar, ele foi lá dar uma entrevista
Depois, que não foi desastrosa, mas foi uma entrevista horrorosa, né? Para os objetivos dele se recuperar. Não, a entrevista que ele deu como jogador do Paris Saint-Germain foi o seguinte: teu jogo inesquecível, o jogo que eu estava no Barcelona e viramos de 6-5 em cima do Paris Saint-Germain. É achar que... É um idiota. É necessário, não tem como explicar isso. É um idiota. O baita jogador está passando o tempo e não se torna um dos melhores do mundo. Tem tudo para ser. Não vai ser nunca o melhor do mundo. Do jeito que está, não vai. Nunca, já foi, já era. Luiz, por que tu tão quieto hoje, Luiz? Não, primeiro eu estou na expectativa de amanhã à noite. Mas deixa eu fazer um comentário. Meia-noite? Amanhã à noite, crasjado. Não entendi a meia-noite. Não, meia-noite estou dormindo. Opa, então tu mudou muito. 1-0, Paulo César. O Neymar não é uma unidade na Europa, também não é aqui. É verdade. Tem muita resistência. Tanto que o pessoal, lembra daquela Copa América, coisa parecida, que ele tomou um joelhaço de um colombiano e que fraturou uma vértebra. Isso. No início o pessoal achava que era fingimento, de repente fizeram os exames. Mas não fraturou vértebra, né? Não, mas parece que andou... Não, mas era sério, era algo igual sério. A lesão no dedinho dele. O Carlos Schwartzman disse aqui, foi um absurdo que fizeram, fazer uma cirurgia por causa de uma lesão no minguinho dele lá. Mas era algo sério. Quando bateram nele, era uma coisa que podia ter aleijado. O Sheik entrou de joelho nas costas dele. Mas não teve essa gravidade. Não, mas quer dizer assim... Mas ele ficou 2-3 meses. Se não for, mas ele ficou mal. Ficou sem jogar, O problema de necessidade ou não de colocar um pino no dedo, isso é outra questão. Isso é negócio, aí não te mete. É negócio, não te mete. O Calil me deu uma joelhada nas costas e me quebrou 2 costelas. Que eu estou sofrendo até hoje. Costela não tem pino para isso. Costela é repouso, eu outra quero conversa. discordar dos médicos, mas eu já fiz essa operação, tive que botar um pino, 5º metatarso se chama. 5º metatarso. Eu, sem querer, numa quadra... E tu não era o Neymar? Não, foi depois do futebol. Pouco melhor. Foi depois do futebol. Eu não conseguia melhorar se não parasse. É impressionante. Você não parece o quê? Jogar? Sossegado, botar o pé no chão e tive que operar, botar um pino. O doutor Marcheco operou. Bom, não vamos entrar nessa coisa aí. Só que o Neymar faz tanto fingimento, que qualquer coisa é um teatro. E aquele teatro faz com que fique difícil. Hora que falta mesmo. Né? Então, tem um jogador assim no Brasil, que é aquele centroavante de Palmeiras, que é a mesma coisa. Que um dia ele tá loiro, na raiz tá escuro, de tudo tá está... Então, na raiz de tudo está a gestão da carreira. Quem é o gestor da carreira do Neymar? O pai dele. Que é uma pessoa... Um traste. Que não tem condições. Então, quem é o gestor da carreira do Ronaldinho Gaúcho? Outro traste. Porque o sujeito é o embaixador no mundo. É o jeito de pagar uma conta de 6 milhões e tem passaporte apreendido. Não pode ser um gestor, né? Como é que fica a imagem de um jogador com esse potencial arrecadador e com essa história de... Esse o professor está dizendo os grandes problemas dos grandes atletas. Quem está ao lado? Como é que vai gerir uma carreira do jeito de deixar... Mas o Neymar não está preocupado mais com isso, na verdade. Aprender o passaporte. Né? Tem tanto dinheiro, jato e não sei o quê, só que o risco dessas pessoas de botarem fora, porque é uma carreira definida, falta nível intelectual e emocional para eles, e de repente eles ficam na miséria. E os golpes nos grandes são grandes golpes. Não, mas o Ronaldinho... Ninguém dá um golpe. O Ronaldinho não é malandro, o Ronaldinho não é... É que ele foi vítima, ele é vítima, né? Lamentavelmente. Exatamente. As informações do Cremers vêm agora, doutor. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, o que falta é estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Seja qual for o seu destino, nosso é cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a sua necessidade. A viagem para o exterior, lá para Paris, onde tu vai seguidamente, o meu caro Luiz Pera Lima, ou a empresa com compromissos internacionais, pode contar com as nossas soluções, as soluções da Unicred. Temos papel moeda, cartão pré-pago, entre tantos outros serviços financeiros internacionais, que permitem o envio ou recebimento no exterior de valores
ou em euro, ou em dólar, ou em qualquer outra moeda. Para pagar as contas em qualquer lugar do mundo também é possível. Todas são facilidades que lhe proporciona a Unicred. Câmbio Unicred, seu destino, nossa cooperação. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, Nestor Rain. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 ou mesmo na Lípio César 203. E agora nós vamos ao quadro de saúde aqui no Papo Debates, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínico, o Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, que está com a aposentadoria programada para dia 24. Vai ser uma aposentadoria festiva. Né? Doutor Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da Pampa. Eu aposto que as mulheres de mais de 40 anos de idade que assistem o seu programa já fizeram a sua mamografia. No Rio Grande do Sul, os mastologistas recomendam que esse exame seja feito não a partir dos 50 anos como no resto do país, mas antes, a partir dos 40 anos de idade. A mamografia é muito mais eficaz do que o autoexame ou o exame feito pelo médico e pode identificar lesões bem pequenas e até lesões que ainda nem viraram câncer. Assim fica muito mais fácil prevenir e curar essa doença tão comum em nossa população. Mulheres que me assistem hoje, não esqueçam, mamografia a partir dos 40. Olha aí, o que é isso? Resumo. Hã? É um resumo. Resumo? É? Sim. Mas resumo de quê? Depois eu vou te contar com calma quando eu for bater a continência. Ah, tá. Perfeito. Prestar continência, desculpa. Prestar continência, fazer O continência? senhor está vestindo óculos muito elegantes. É, claro. Tem gente que não usa esse óculos que o Marco Aurélio Garcia usava. Tem um cara que é ultra-direita. Eu não usarei um óculos redondo. É o meu sonho usar um óculos redondo. Não uso o que o Marco Aurélio O senhor queria Garcia vestir usava. os óculos do Marco Aurélio Garcia. É. O senhor queria vestir os Aqui óculos o do Marco cidadão Aurélio aqui Garcia. não usa óculos, fica do Marco Aurélio Garcia. Sim, tudo que é identificado com alguma coisa petista me dá crise alérgica. Até os óculos. Até os óculos, tu imagina. O senhor usa óculos, o senhor veste óculos? Quem? O senhor usa óculos ou veste óculos? Eu uso óculos. O senhor veste óculos? Não, mas... Esse é o português correto. O senhor veste óculos? Ah, bom, então tá. Agora É isso que eu estava vendo ali quando falou do resumo. Agora já adiantei o que quer me tornar... Quero. Como diria o amigo, sotificado. Sobemisso. Submisso, eu tô dizendo. Sobemisso. Agora, tu quer vestir os óculos, veste, eu uso. É, bom. Eu não quero a língua portuguesa que quero. A língua portuguesa. Exatamente. Porque eu não visto olha, óculos. Nestor, que eu vou ainda. consultar. Pode consulte. Ah, vou consultar. Então. Hoje eu levei um pau com esse assunto. Digo, mas que vestir óculos? Parece com essa bobagem. Boa história de levar Aí a pau pessoa também veio, é complicado claro, a língua portuguesa, né? Não, tu já levaste também, sabe como é, né? Tá na moda, né, Paulo Eu não faço Sérgio? exame de próstata, Tá na moda. rapaz. Não, mas o que é isso? Mas nós estávamos falando... Tem medo, como é? Nós estávamos falando em sentido figurado e já veio pra exame de isso. próstata é feito com outro instrumento. É, exatamente. Mas olha o teu dedo aí. Ei, Vê se eu vou fazer um exame de próstata. Sim, mas ele não é proctologista, ele é Está sob o ponto de vista gastroenterologista. psiquiátrico, realizando um desejo. Que no caso está oculto. Ai, Paulo Sérgio. Celebrando estranho culto em teu altar, meu galpão. Mas como é que está o Lava Toga? Tu que está acompanhando o teu nosso enviado especial do Lava Toga. Isso, muito bem. Tá na moda até ser enviado especial. Então, é o seguinte, a última lambança que havia em relação a Lava Toga era votos, parece, de 4 ou 5 integrantes que deveriam firmar ali a assinatura para que a Lava Toga existisse. E essas pressões que vocês mesmos referiram aqui do senador Olímpio, né? Sim. Major Olímpio, para que, enfim, assinassem. Mas eu acho que não vai sair e o Supremo continuará sendo um órgão completamente sem controle e sempre nos surpreendendo. Sempre não, porque tem lá ministros de grande capacidade, mas tem alguns que nos surpreendem negativamente com constância. Agora... Não deixe de usar óculos escuros. Expressão correta. Não deixe de usar óculos escuros. Não deixe de vestir óculos escuros.
Então, estou procurando aqui. Não sabe o que eu vou atrás. Vestir óculos, eu fiquei surpreendido também, nunca imaginei. Aqui, que é uma coisa que soa mal até, do ponto de vista do... Tu é louco, soa mal. Aí estou vestido. Sim, não, mas só eu... Mas eu apostei e perdi. Meio... Me trouxe o Celso Luft, me trouxe os médicos. Não, de repente pode utilizar assim, tem óculos que vestem. Bem. Melhor. Isso é uma outra coisa. Não era a discussão era, tu usa óculos ou tu veste óculos? Correto pelo vernáculo? Deixa eu te fazer uma pergunta. O professor Ledur virá aqui e vai esclarecer. Não, mas aqui eu estou lendo aqui que... Professor Ledur? Não. Bom, se o Ledur é inteiramente dono da verdade, então... Mas tem um pedaço grande da verdade que é dele. Deixa eu aproveitá-lo. Um pedaço grande. Deixa eu aproveitá-lo, posso? Claro. Tu usa ou veste meias? Hã? Eu visto as meias. Tu veste as meias? Sim. E usa-as? E uso depois. As duas expressões estão certas. Está aqui, ó. Usar ou vestir é a mesma coisa. A discussão é a seguinte: o que no vernáculo mais, vamos dizer assim, sofisticado, o que é o correto, o que é o super correto. É a mesma coisa que quando a gente fala que a língua inglesa, os ingleses americanos, quando vêm que tem que aprender língua portuguesa, eles ficam complicados com a nossa gramática, né? A nossa gramática é complicada, mas o uso da nossa... Vós fazeis, vós não sei... A gente não usa essas expressões. São expressões que não são do nosso dia a dia. Então a língua simplifica muito. Olha, deixa eu ver a tua mão, Cassiano. Tu vestes aliança? Pois é, fica meio complicado. É só para óculos. Tu não veste aliança? É só para óculos. Só para óculos. Por isso que eu levei esse tombo. Eu jamais imaginei um negócio desse. Não é o que diz aqui. Não. Diz que as duas expressões estão corretas, mas em todo caso. Mas os celulares sabem menos que os professores de português. O Ledur é fera nisso aí, né? O Ledur é fera. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta desse assunto da lava-toga para um leigo e para os leigos. A CPI não é um instrumento de minorias? Mas precisa haver fato determinado e precisa haver um certo número de assinaturas para que ela prospere. Porque se ela não prosperasse, qualquer sujeito lá inventaria lá um fato. Então, não precisa preciso que haja um... Não houve 27 eu não estou com o regimento do Senado na minha cabeça. Depende do quórum de cada poder. Um terço, seja 12. São 36, 12. Lá, só fazer os cálculos. Eram 27, parece 81. Já tinha. Já teria essas 27. Não. O que depois eu li e ouvi é que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso não adianta nada, porque a resposta seria negada. Ou seja, de antemão ele já deu a sua opinião. Ele disse o seguinte, que o Supremo derrubaria a CPI, o Supremo derrubaria a CPI. O Supremo derruba qualquer coisa. Mas para um presidente da República, quem caça o presidente da República? Não é o Senado? Em sessão dirigida por um integrante do Supremo Tribunal Federal. Dirigida. Mas não vota. Não. Ele só dirige. Só dirige. E no caso do ministro Lewandowski, dá maus aconselhamentos jurídicos, cometendo teratologias que nos envergonham perante o mundo jurídico. Aquela coisa escandalosa que ele fez. Pois muito bem. Então... Agora fez outra. Uma juíza aqui do Rio Grande do Sul foi fazer um congresso de ativismo político. Esse é um negócio do outro mundo. De ativismo político. E o TCU recomendou aqui, o nosso Tribunal de Trabalho, que ela voltasse. Quem assegurou através de uma medida de urgência, que ela continuasse cursando. Não, mas aqui agora o desembargador, aquele que soltou o Lula... O Favreto, ele fez com que o povo gaúcho, especificamente, pagasse mais 14% pela carteira nacional de habilitação, porque a carteira é nacional de habilitação. Todo o Brasil paga menos 14%. Mas ele, como é um homem do povo, ele quer que o gaúcho pague mais 14%. Porque o sindicato entrou e ele acolheu. Por que o sindicato entrou? Porque o sindicato é perder os seus empregos, os Detrans daqui. O sindicato das carteiras. Aí, das carteiras. Os exames, etc. Então isso virou um negócio horroroso e ele foi conivente. E claro, esse é o viés petista do julgamento. Mas eu vou voltar para o Supremo, que me interessa mais o Supremo. Será uma coisa para as pessoas andando demais a cavalo? Veja, se só o Senado, assim como pode impedir o presidente da República... O Senado vota o impeachment do... O Senado pode votar o impeachment. Pode votar o impeachment. Mas a Câmara também.
Sim. Não. Só como esse Alcolumbre. Diferente. Só que o Alcolumbre pode botar embaixo da gaveta e não seguir adiante. É o que ele está fazendo. Ele está trabalhando contra a CPI do Lava Toga porque ele tem o rabo preso e não quer desagradar os ministros. É esse o problema. A República do Rabo Preso. Essa é a questão. Então não tem solução. Claro que não. São 80, Então não tem são solução. 81 senadores. 27. A solução vai ser a troca. Só existe uma solução, hein? A solução é terminar com essa PEC da Bengala, 75 para passar para 70, para terminar com a atual STF, mudar o STF, para renovar o STF. Porque, na verdade, quem manda no Brasil, não adianta presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, isso é tudo bobagem. Quem manda no Brasil são os 11 ministros que não foram eleitos pelo povo. Não, quem manda no Brasil, perdoe. Quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. Não. Quem manda no Brasil é o Maia, que disse assim, a reforma da Previdência vai ter o tamanho que eu disser. Se não for como eu disser, não tem. Eles mandam. O Supremo é caudatário de algumas movimentações e faz um ativismo judicial através de alguns dos seus membros. Então, mas quem manda no Brasil é Câmara e Congresso. Eu entendo que a Câmara Federal, Câmara e Senado. A Câmara Federal tem muito mais poder que o Senado. O Senado é a casa revisora. Isso. Inclusive, até para o telespectador acompanhar, quem assume quando não tem o presidente e o vice é o presidente da Câmara Porque o Federal. STF não tem poder de intervenção quando ele não é, provocado. Acho que tem. Uma pergunta do Benhur aqui, provocado. Perguntando aos dois médicos presentes, poderia, em teoria, uma cirurgia de hérnia durar todo esse tempo de recuperação, como foi a do presidente Bolsonaro? O nosso cirurgião. É que talvez o Benhur esteja fazendo uma confusão. A hérnia do presidente Bolsonaro é uma hérnia incisional, que também é chamada de eventração. Ou seja, ela só existe nos indivíduos que foram operados. Não existe essa possibilidade de quem não foi operado. Então, devido às... A cirurgia gera ela. O processo cicatricial dele, foram 3 vezes a mesma incisão no mesmo lugar, consequentemente não existe tensão suficiente. Então ele eviscerou. Ou seja, o seu conteúdo entérico intestinal saiu para fora do peritônio, a membrana que envolve toda a cavidade abdominal. Então ele ficou com uma hérnia. Essa hérnia não vai estrangular, viu? Aí o pessoal diz, hérnia pode estrangular. Não, essa hérnia não estrangula. Quanto maior o colo da hérnia, entra a víscera e sai a víscera. Quando a hérnia é pequenininha, como os perfumes, são os frascos, né? Essa que tem risco de entrar e não sair o seu conteúdo herniário. Por definição, hérnia é tudo aquilo que está, quando a estrutura está fora do seu habitat. Ou seja, uma hérnia do disco, o disco está fora do habitat. Então... E a hérnia de hiato? Quando o estômago está fora do seu habitat, vai para a cavidade torácica. Então aqui a pressão é negativa, aqui a pressão é positiva, a tendência é o estômago subir nessa circunstância. Então o indivíduo fica com hérnia de hiato. Só que hérnia de hiato há uma confusão que dá refluxo. Hérnia de hiato não dá refluxo. Refluxo, azia, essa coisa. Isso é uma conversa popular ou de alguém que não sabe essa coisa toda. Então o presidente Bolsonaro foi operado também por um problema estético. Mas tu era uma pessoa... Ela aparecia, salientava, né? Então ele tem que botar uma faixa... muito preocupada com as hérnias pubianas dos jogadores de futebol? Porque não tinham. Mas quantas cirurgias foram feitas em cima disso? Dezenas, aquilo é negócio, tu não entende. Claro que eu não entendo. Isso é um negócio. Negócio. Não tem negócio na tua atividade? Sim, todas têm. Todas têm. Na medicina também. Mas eu digo que eu boto tranquilo. Então aqueles jogadores todos que foram operados... Tudo frio. Mas como? Mas submete um atleta a isso? Mas que é isso? E aí meu nome não vai pra glória? Sim, mas Paulo Sérgio, deixa ser criança. Qual era como a é que um camarada com 18 anos... Qual era a solução, então, Mas que, por exemplo, o cara não tem... Primeiro lugar, aquilo era um chamado. Teve mais. Pararam de operar a hérnia, não notaste? Não tem mais. Interessante, a doença depois foi e a doença desapareceu. Exatamente. Depois da tua denúncia aqui. Não. Mas foi. Eu sei que o teu programa... resposta, deu tudo. Mas pode pedir o que quiser. Não, mas só que tem que discutir comigo. Medicina tem que discutir comigo. Muito bem. Se é chamado de microhérnias, eu quero saber como é que o sujão enxerga. Se ele é microhérnia. Por melhor que sejam os óculos,
Só com microscópio. Que ele possa vestir os óculos, segundo o gestor. Por melhor que ele vista os óculos. Acho que é o caso. É o caso. Se é uma micro-hérnia, não se enxerga. Pode ser que ele vá ter no futuro hérnia. Ah, pode ter. Além do mais, uma hérnia, para ter uma indicação cirúrgica clara, ela tem que ser uma hérnia que deslize, que ela vá para o escroto e volte. Vá e volte. Eu duvido que esses jogadores, ou então o Departamento Médico Internacional é muito incompetente, só contrata jogador com hérnia. Curiosamente, na Carlos Barbosa, não tinha hérnia. Pois é. E no Beira-Rio tinha hérnia. No Passo da Areia não tinha hérnia. No Flamengo não tinha hérnia. Eram específicos do jogador internacional. Na Arena tinha cachumba e no Beira-Rio não tinha. Não, mas cachumba é uma doença infecciosa evidente. O diagnóstico é feito assim. Um lado tem, no outro não tem. Sim, mas a cachumba é uma doença epidêmica, quer dizer, deu num indivíduo e começa a dar em todo mundo. O que ele está dizendo é o seguinte, numa atividade ocupacional que tem o mesmo, é o futebol, né? Não pode, se tivesse, seria uma disseminada. Criança no colégio, uma criança está com sarampo, contamina todo mundo que não dá para falar nada. Ontem eu vi uma entrevista, não me lembro, acho que foi o Finazzi, aquele jogador, aquele centroavante, que é bom centroavante, ele dizendo que tinha dores pubianas horríveis. E aí fez uma cirurgia no pubis para resolver as dores que ele tinha. Mas aí fez uma cirurgia no pubis. Pubis é outra coisa. Sim, não, mas nada a ver com ela. Mas uma distensão pubiana é corrigida através da cirurgia? Pode. Não, aí pode. Uma extensão muscular, o desgarramento muscular, no caso do muscular, não, tendinoso, né? Sim. Aí é uma outra coisa. Além do mais, a hérnia pequena, ela não dói. Mesmo que o indivíduo possa ter uma hérnia pequena, ela não dói. E o fator limitante seria limitador. A Assembleia Legislativa devendo milhões de reais ao IP Saúde, considerando o volume do orçamento do Poder Legislativo, que é muito pequeno em relação a outros, né? Com percepção assegurada do Poder Executivo, dificilmente acreditar que esteja devendo. Certamente será expedida a manifestação oficial. Aguardemos o nosso Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. E hoje também me relataram que a cidade de Pelotas estaria devendo 140 milhões para a CE. É muito dinheiro. Pelotas, é? É muito dinheiro. Boa noite, senhores. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo, como a Lava Jato é uma ameaça à democracia. 2. Sérgio Moro e Deltan devem pedir desculpas ao país. 3. A Lava Toga é inconstitucional. Se passar, será trancada no STF. O que os senhores acham? O Schmidt está perguntando. Uma está respondida, já que é da Lava Toga. É uma ameaça à democracia, a Lava Jato? O que eu vou te responder? Eu preciso continuar advogando, meus processos também chegam no Supremo, mas... O ministro deu a resposta, hein? Mas vou arriscar, né? A Lava Jato pode ter tido lá em algum momento atos que não foram perfeitamente diante do figurino legal, mas não de tudo que li, e se for verdadeiro, todas as conversas que estão aí divulgadas, nenhuma delas anula, tem o condão de infirmar todos os processos que foram estabelecidos e suas decisões. Então há aí uma transmutação também do ministro Gilmar Mendes, que se tornou garantista de uma hora para outra. Os livros dele, que ele havia publicado anteriormente, ele não apresentava esse viés. É um mistério aí também que tem que ser esclarecido, né? Mas, de qualquer forma, o ministro surpreende, né? Pelas suas decisões, julga processo de sujeitos que ele foi padrinho de casamento da filha. É um sujeito complicado, né? Sônia, de 2 irmãos, amo o programa, não perco nenhum. Sobre Neymar, eu penso que o sonho dele é ser ator da Globo. A opinião da Sônia. Pode ser, né? Quem sabe? Gilmar Mendes não tem, é um dos ministros mais polêmicos desse país. A Lava Jato, queira ou não queira, veio para mostrar ao Brasil como era e como é a roubalheira. Seja de políticos, empresários, conluio. Se nós pegarmos o próprio Supremo, 5 a 10 anos aí, ninguém sabia o que se passava lá. O conluio entre o Supremo e o Parlamento brasileiro era terrível. Só que agora eles são fiscalizados para a população. Então, o Lava Jato veio para corrigir. Não é perfeito, não é uma instituição perfeita. Mas dizer que vai terminar com a Lava Jato é favorecer essa cambada de ladrão, esses que se locupletaram com dinheiro público, que ainda tem muita coisa. A cada dia, Nestor,
Se vai puxando em São Paulo, no Rio, em Curitiba, se vai puxando mais coisa de Lava Não, Jato. se pode discutir muita coisa, mas o Moro deveria ter aceitado um cargo no governo ou não. Eu acho uma coisa que se pode Mas discutir. pode ler, Tá? Agora vocês pensem, Agora, se fechar eu sou a Lava Jato, advogado, vai deixar roubar? como é decepcionante, melancólico, triste para mim que sou advogado, ver o atual estágio do Supremo Tribunal Federal. Eu que vi ali atuar grandes ministros, entre eles, lembro do Foram ministros, do ministro Paulo passagem, Bassar, Moreira as pessoas Alves, tantos ministros. E as pessoas- Ver hoje o Supremo, na condição que o Supremo está, olha, é a minha profissão. Sempre lembrando E essa- aí, porque o advogado trabalha, obviamente, para sustentar sua família, profissionalmente, mas a gente tem aquela sensação quando vai um julgamento assim, puxa, como será que será tratado o meu caso hoje? Dá aquele friozinho na barriga, sempre. Por mais velho que tu seja, mais experimentado e calejado que tu seja, hoje é um tribunal previsível, é um tribunal de facções, Sim, que foi um tribunal compartimentado, escolhido pelos um presidentes. colegiado de 11 pessoas, onde há inimigos figadais convivendo, há pessoas que tu já antes, tu dá o assunto, já sabe qual Paulo, vai ser a boa decisão. noite. Sim, a maioria Não sei se tu sabes, o Assis e o escolhido pelos Ronaldinho presidentes. fizeram um acordo com o MP e pagaram 6 milhões. Já foi dito isso aqui, César. Agora tem uma aqui que é pro doutor Luiz Pereira Lima. Assisto sempre teu programa, mas não suporto mais este Luiz Pereira Lima. Edite. A Edith deve ser uma petista enferma, né? Só pode ser, né? Só pode ser. Mas eu acho que tá bem, Imagina eu unanimidade. Petista enferma. Perdoe o pleonasmo. Perdoe o pleonasmo. Mas deixa eu Agora fazer tem um favor. É uma na canela. várias. Aliás, tu É leva uma no na cravo ou na canela ferradura? E 10 no cravo, né? Ele leva na ferradura. Boa noite, Paulo Sérgio. Como está elegante o meu renomado doutor Pereira Lima. Ele faz a diferença na bancada. Sou sua fã, a Laura. Obrigado, Laura. Direitista Sadia. Olha o sorriso. Direitista sadia. Deixa eu fazer um comentário a respeito do STF ou do ministro. Sabe que eu, como leigo, acho um absurdo o ministro do STF dar uma entrevista num periódico. Deviam ser indivíduos recatados, já que escolheram, aceitaram a indicação do presidente da República para terem esse cargo muito importante no país. E eles não deveriam, poderes podem, mas não deveriam opinar antes do feito. Então, o senhor estenda o seu comentário o seguinte: quando aconteceu uma decisão agora contra o site antagonista, o patrono o decano dos ministros supremos convocou a imprensa para dar uma entrevista contra os colegas. Celso. Ele não deu porque alguém o chamou. Ele chamou a imprensa. E convivem 11 pessoas. Nós somos 11 colegas, um erra, um acerta, e eu chamo a imprensa para dizer que tu errou. Mas vai haver uma interpretação constitucional correta com este clima? Então, tu mesmo disseste que já sabes de antemão que um caso teu, Não, já sei, caiu já ali. sabe qual é o resultado, dependendo Caiu no do horto, juiz que tá vai morto. julgar. Quer dizer, isso é uma barbaridade. Imagina nós, da nossa atividade, que tu vais tratar uma insuficiência cardíaca congestiva, e eu estou me metendo nessa seara, e tu colocas assim, esse paciente tem que tomar isto. Pare um pouquinho. Acho que ele deve ter um outro tribunal que diga assim, não, é isto. Mas pare um pouquinho. Todos sabem que é assim. Chega de tribunal, você para. Não Aí depois tem um terceiro tribunal que pode discordar daquele tribunal. Não, chega de tribunal. O doutor Nestor, não há dúvida que o pronome vós é um dinossauro na nossa língua. E observamos o pronome nós também está dando lugar à expressão a gente. A gente vamos, a gente falando. Isso. Vai, é triste. Tá bem, Maria Tira, é isso mesmo. Você sabe que é uma coisa É a interessante. deturpação da língua. O povo americano não sabe o nome dos seus ministros Claro. do Supremo. Não sabem. Não sabem, verdadeiramente. Por uma não razão sabem. muito simples. Muito simples. Desde o Supremo, não é televisionado as sessões. Os ministros raramente, talvez uma vez por ano, num assunto que tenha muita relevância, eles possam dar uma entrevista. Eles dirigem os seus automóveis. É uma outra gente, é um país pobre, né? Então, o país pobre, ele se mantém Tem essas tem um certo características. recato, né? Aqui é o contrário. É televisionado, nós ficamos sabendo. Imagina se não fosse. O Remis está dizendo aqui, quem não quer a lava-toga é o Bolsonaro. E ele vai mais adiante, ele deve ter tons mediúnicos aqui. Por favor, pergunte aos médicos presentes
como não apareceu uma gota de sangue no corte de 45 milímetros do Bolsonaro? Como não apareceu sangue? Primeiro apareceu sangue. Ele perdeu metade do sangue do corpo na primeira... Só que o problema... Remy, isso me perdoa. Mas alguém filmou quase certeza que eu gostaria que tu não fosse petista para poder entender isso aí. Mas ele não é petista. Não, mas ele disse como não apareceu. Não, ele está dizendo que o Bolsonaro é contra a lava-toga, então já mostra que não é petista. Não, mas não tem nada a ver a facada do Bolsonaro com lava-toga ou não lava-toga. Está parecendo gota de sangue. As duas posições são dele. Sim, então muito bem. Sim, mas é muito que as bem. duas podem ferir o presidente, então ele... Ele tomou uma facada, né? E essa facada fez com que o sangramento fosse interno. E não houve exteriorização do sangue. Ele entrou em choque, no caso, por baixo volume sanguíneo, porque houve um sangramento e ficou aquele sangramento interno. Teve tempo dos cirurgiões de Juiz de Fora, que foram quem salvaram a vida do Bolsonaro. Exatamente. Diga-se de passagem. É verdade. E aí fizeram uma sutura, enfim, do vaso sangrante, e uma colostomia salvadora. Foi isso que aconteceu. Aí depois do desenrolar a gente sabe. Olha que boa noite, Paulo Sérgio. O dia em que explicarem por que calça se bota e bota se calça, vamos entender melhor. Agora, me expliquem por que compramos pizza redonda em caixa quadrada e cortamos em triângulo para comer. Vamos entender melhor. Não conheceu. Tá bem. Muito bom, Eduardo. Perfeito. Muito bom. Caixa quadrada, pizza redonda e quarto triangular. Tem uma inteligência fantástica, bárbara. Criatividade. Incrível. Calça se bota e bota se calça. Não. Então vamos com o Gimo. Ao ponto final. Agora Gimo está com lava-vidros. Espetacular, hein? Espetacular, vale a pena. Então a casa lá que tem quantos metros? 300 metros de vidro no entorno da casa. Sim, faltou casa para botar toda essa vidrama aí que tu falou, mas tudo bem. Espalha, ótimo. Nossas divisórias... Credores não apareçam. Vamos agora então com o Gimo ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu quero, Cassiano, seu ponto final, Cassiano. Pois é, a OAB entrou na justiça contra o IPTU. Eu vi hoje um jornalista, e quero fazer o contraponto aqui, que me disse que, olha, alguém tem que pagar o IPTU, porque o bairro tal, ninguém vai pagar. Em primeiro lugar, quero dizer a ele que esse bairro, a maioria já não pagava. Tá? E a outro percentual não conseguia, já era isento e esse era isento e o outro não pagava. Agora, tudo vai ser isento. Aí quem vai pagar, doutor Luiz? Os mesmos de sempre. Ou seja, se tu dá isenção para um grupo de pessoas, um bairro da cidade, é lógico que outro bairro, classe média, que é aqueles que pagam... Isso dá voto ou tira voto, Cassiano? Tu que é político? Depende da análise. Pode tirar da classe média e ganhar na outra. Agora, isso é muito relativo. Tá? Então, eu acredito que esse aspecto do IPTU vai dar muita confusão ainda. Por quê? Porque, na realidade, eu concordo que há defasagem na cidade, Nestor. Mas quem foi que culpou? Quem é que foi o culpado? A própria prefeitura. Fala o Jardim Europa, paga menos X. Bom, faz uma correção lá e vai de acordo com aquele bairro. O que houve foi que a Fazenda... E sempre foi assim, isso no Estado do isso é simplista. Mudou os índices de correções e resolveu. Ele não foi lá ver se aquele bairro... O Leonardo Bussat é campeão, esse Leonardo. Não, careca, é bom esse Leonardo Bussat. Então essa... Ele conseguiu convencer o Marquesan. Então a OAB entrou com 5 pontos, né? Desde a progressividade. Eu não vou fazer a análise aqui do mérito, porque a justiça não se manifestou. Quem sou eu para passar por cima da justiça? Eu sempre digo aqui que isso vai causar distorções enormes. Tem que ajustar, mas ajustar como? Ajustar uma coisa que seja boa para a cidade. Agora não pode penalizar sempre os mesmos. Eu pergunto para vocês, todos os governos passados, há quanto tempo não se mexe no imposto de renda? Hoje, no Brasil, mais de 1.900 quebrados tem que pagar imposto de renda. Outro dia eu li aqui um Mas WhatsApp. Mas 1.900 e pouco é rico. Um WhatsApp de uma senhora que mora no Moinhos de Vento. Ela recebeu o apartamento do marido. Eles construíram, casaram, compraram o apartamento com dificuldade. Ela ganha R$ 3.500 da pensão do marido e R$ 1.800 da dela.
Ela vive para pagar condomínio e IPTU. pagar o IPTU e sobra o dinheirinho para comida. Esse é o detalhe. Como é que ela vai fazer agora? Ela quer saber como é que ela Então, faz. sim, e se alugar uma loja, não adianta, o inquilino paga. Tem que vender. O inquilino paga Vender o pra quem? aluguel, doutor Luiz. Vendeu o apartamento pra Se alguém. não for Porque ninguém compra nada. Ninguém está comprando nada. Tem que sempre analisar o seguinte, por mais que o proprietário, se ele for morador, ele paga o IPTU. Quem paga o aluguel não é o proprietário que paga o IPTU. Não, é quem aluga. É quem aluga, ele tem que pagar mais o aluguel, mais condomínio. Doutor Oscar Dutra, Isso vai seu ponto final. Nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Conclamar os nossos cardiologistas e os nossos médicos que atuam na clínica geral para que se juntem a nós a partir do dia 20 de setembro, data que foi escolhida como início, exatamente marcando a data da... Doutor Canimbo, Carlos Roberto Canimbo, já se inscreveu ou não? Não, esse eu não... Ele é cirurgia geral, ele é clínica geral. Ele não vi esse nome. Generalista. É generalista. Mas é a importância de tudo isso aí, porque o tema do Congresso é basicamente em cima de prevenção e inovações. Eu estava lembrando sobre uma grande informação que nós tivemos recentemente, oriunda de uma investigação que fizemos. Você sabe que a cada dia morrem 592 pessoas por infarto AVC no Brasil? Isso significa mais ou menos 370 mil pessoas morrendo por ano. Eu me atrevo a dizer que a cada 3 minutos que passa, um morre. Mas ontem aqui veio os dados, aqui importante, estava aqui a nossa secretária da Saúde, estava dando um dado aqui que tem 4 suicídios por dia no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa extremamente 4 preocupante. suicídios por dia no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. São 1.500 pessoas ano. É alarmante, né, isso aí. Principalmente os jovens, 18 a 29 anos. É mesmo? Impressionante. É verdade. E há esse pacto de não divulgar pelo efeito que isso gera, né? Cascata, por isso Mas não. para nós é preocupante. São 300 mil vidas que lógico. se vão por ano. dúvida. E isso se consegue reduzir, impressionante. Porque de 2016 a 2017, com campanhas que a sociedade vem fazendo, houve uma redução de mais ou menos 90 mil pessoas que deixaram... O que a senhora aconselha amanhã para os cardiopatas que são colorados que vão ao Beira-Rio? É uma bela pergunta. Se tem cardiopatia grave, fique em casa. Pelo amor de Deus. Nem vê o jogo. Não. Tem gente que não vê o jogo, é verdade. Vê o jogo, mas com o volume zero. Só olha. É lógico, é uma emoção. E não escute também o radinho, porque ainda é pior, que deixa a gente mais tenso. O radinho é tenebroso, né? Não, e botar radinho com a televisão junto, aí piora tudo. Então, assim, eu acho que tem que se precaver. Como é que é? Raspa o poste, aí tu vai ver em casa depois, passou 2 metros e meio. É verdade, raspa. Quase mata o cara. Então, eu acho que nós temos que... Estou falando nós. Acho que nós temos que precaver, porque amanhã vai ser um jogo tenso. Os senhores recomendariam o doutor Luiz Pereira Lima, então, não ir ao jogo? Não, o doutor Luiz Pereira Lima, que eu saiba, não tem nada de coração. Corre todo dia, faz ginástica. Não, mas academia, é um homem acostumado, é um homem inteligente, sabe exatamente do que ele pode fazer ou não pode fazer. Então, eu acho que... O jogo vem em casa? Em casa. Raramente eu vou ao Beira-Rio. Você sabe que eu estava me lembrando hoje, eu assisti todos os jogos da inauguração do Beira-Rio, 69. Eu vi a Hungria, eu vi o Grenal, essa história toda. Eu vi o Grenal, eu fui no Grenal. Eu me lembro, eu estava na frente quando o Gainete deu aquela voadora e errou. E caiu no meio dos jogadores. E apanhou feito cachorro, né? E eu não me lembro que era um jogador, do Grêmio eu lembro. Que todos brigaram, menos 2 jogadores. O Alberto do Grêmio. O Alberto que ficou longe. E um jogador internacional. Ficaram os dois conversando. O Luiz Carlos. E os dois conversando de braço cruzado e olhando. Os zagueiros ficaram quietos. Paulo Sérgio, vai ficar bravo igual, Paulo Sérgio. Quanto foi o jogo contra a Hungria? Deixa eu me lembrar. 2-0. Eu me lembro do gol, o primeiro gol contra o Benfica, que foi feito pelo Cláudio. Não. Esse jogo da Hungria, eu estava. Cruzamento do Gilson Porto. Valdomiro fez um gol de falta e foi a maior vaia que tomou do Beira-Rio. Se não me engano, foi esse jogo. Eu não me recordo. Uma quarta-feira. Desculpe, não foi o Luiz Carlos, foi o Valdomiro que ficou conversando com o Alberto. Foi o Valdomiro. Valdomiro. Porque eu tava... Ficaram os dois conversando e nem olhavam. E o pau pegando. E o pau pegando. Quem era o juiz? E quem era o juiz desse não? Era vai dizer que era tu, Martins. Agomar Martins. Não era o Martins. Não, senhor, nem existia o Martins aí. Não era o... Não. Orion Sáter de Melo. Orion Sáter de Melo. Esse era o árbitro desse Grenal. E aí, Luiz Pereira Lima, teu ponto final. Eu moro lá em Horizontina, um abraço. Eu queria fazer um comentário a respeito dessa verdadeira histeria
da comunidade da esquerda a respeito das queimadas. Queimada na Amazônia... Isso tudo é fake? Não. Queimada na Amazônia sempre houve. Sempre. Teve anos maiores, menores, etc. Mas vamos a números para que as pessoas possam entender e dirigir as suas críticas a outros alvos. 65% de toda a Amazônia é brasileira. Um terço, pelo menos, é a Amazônia úmida. Ou seja, não pode pegar água, não pode pegar fogo. Ela é úmida. A outra parte da Amazônia é Peru, Bolívia e Colômbia. Esses locais são os grandes produtores de coca no mundo. Coca-Cola. Por que não há um interesse na procura da coca nesses países? Talvez porque sejam consumidores que estão histéricos? Pensem bem. Manifestação da direita bolsonarista. Não, do que é correto. Em função do Congresso e de cardiologia que foi falado, né, eu não tenho nenhuma dúvida. A gente pode ser acometido das doenças as mais inesperadas, não há um controle sobre isso, né? Mas quem cuida do coração tem uma outra perspectiva. E esse cuidado com o coração decorre do não tabagismo, do exercício físico regular, de algum cuidado, né, na ingesta de comida, porque chegar a uma idade mais avançada com o coração em ordem é um handicap a favor enorme, uma qualidade de vida boa. Então, acho que é muito importante que haja esse congresso. Veja bem, tem alguns dados interessantes sobre o nosso... Ponto final vai virar debate agora, Não, é só uma complementação. Não, mas só uma complementação, o assunto é de interesse. Os dados interessantes sobre tabagismo no Rio Grande do Sul. 33% da população fuma. Mais de 60% da população tem obesidade ou sobrepeso. Ou seja, nós vamos ter nas próximas gerações diabéticos, hipertensos, com problemas articulares. Mas em compensação entre os jovens, o cigarro está caindo o consumo. Não, por incrível que pareça, não começou a crescer de novo. Caiu na geração dos 30, 40 anos. Porto Alegre, doutor, me permita, Porto Alegre quase sempre fez, não sei agora, foi a capital da droga nos jovens no Brasil. Então vamos mas o último ponto é o IPTU. Né? Eu fico espantado. Espantado. Vai fazer continência. Que as pessoas infernizadas pelo desemprego, pelo custo de vida, recebam numa cidade depauperada como Porto Alegre. Eu fico imaginando a mensagem que esses congressistas vão levar de uma cidade que tem sinalização ruim, que é suja, um centro histórico esculhambado. Eles vão aumentar o IPTU, mas é muita coisa, sabe? A minha continência... É muita maldade. Muita maldade. Nossa, é maldade. Muita maldade. A minha continência, vou prestar, pedindo licença para os meus amigos que organizaram a exposição do Prado, que encerra esse circuito das grandes exposições de Palermo, Expo Inter e o Prado. O Prado esse ano estava impecável, dias de sol, dias bonitos, visitantes internacionais, solenidade de abertura bonita, a genética espetacular, pensando um país tamanho do Uruguai, que tem um terço da população do Rio Grande do Sul. E na prova final de paleteada concorreram 15 conjuntos, um homem e uma mulher e 2 mulheres. Ganhou a paleteada 2 mulheres, 2 jovens de 20, uma de 23, uma de 24 anos. Espetacular. Foi a continência para quem? Continua. Minha continência para os organizadores dessa exposição, que são nossos amigos que acompanham nossa vida aqui. A minha continência é uma continência expectativa. Expectante? Continência expectativa para o Esporte Clube Internacional, porque 27 anos de amor te esperam. A sua continência? A minha continência é para a estrutura que a Fierg está nos oferecendo para que a gente desenvolva um congresso dessa magnitude. Exemplar, centro de convenções e a facilidade que nos proporcionar para que a gente montasse um congresso grande como é o Congresso Brasileiro. Cassia Carpes, eu vou dar continência ao AB do Rio Grande do Sul por esse aspecto. Puxa um debate muito bom nesse momento. Espetacular iniciativa. Antes de entrar em vigor, porque depois que entrar em vigor aí acabou. Confusão. A Inês é morta. Então ele foi sábia, a OAB esperou a sanção do prefeito
embora tenha 3 vetos para nós tentar derrubar na Câmara, mas a OAB a todo momento. O advogado é o Rafael Wagner, que assina isso pela OAB, né? A OAB do Rio Grande do Sul, porque a do Brasil é o Felipe Santa Cruz, esse lá que não, esse não vai acrescentar santo não tem nada. De santo não tem nada. Comunista? Só se for do Santa Cruz, é aquele de Recife. Tá? Mas é péssimo presidente, aquele lá. O Breyer, eu conheço ele, nem sei qual é a origem ideológica, não interessa. Mas está passando em revista a tropa, em vez de fazer continência. Eu conheço, não, a OAB. A OAB do Rio Grande do Sul. Tem integrantes, tem que falar. Mas Integrantes. eu quero te dizer que eu conheço ele. Eu fui componente daquela CPI Rodan na Assembleia. Eu era o vice-presidente da Assembleia. Fui eu que entreguei ao Ministério Público, que deu o resultado daquela CPI. E o Breyer era o advogado da CPI. Então lá que eu conheci o Breyer. Depois ele se tornou presidente da OAB. Grande amigo colorado. Amanhã estará no Beira-Rio. Eu tenho ele como um bom advogado, está fazendo um belo trabalho. A OAB do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. A minha continência vai para o nosso Guto, que fez a cirurgia agora de rins, está recuperado, já está em casa. Que bueno. Gremista. Que bueno. Da boa cepa, né? Grande figura. Fez a cirurgia lá na Santa Casa, ficou lá no São Francisco, agora está em casa se recuperando. Sucesso, Guto. Guto merece uma grande figura, uma pessoa de uma bondade extremada. Então, um abração, Guto, aí te recupera bem e estamos te esperando pro verão aí para tomarmos aquela cerveja da Ambev, é claro, porque ele é o homem da Unimar lá no litoral, né? Da Ambev. Tu que é cervejeiro, tu vê que o Lênin vai para casa dele e tomou vinho e ele toma cerveja, né? Eu tomo vinho branco. Tu só toma vinho branco? Só tinta não tomo. Tu anda vestindo óculos também, né? Só toma vinho branco e vestido óculos, né? Eu sei. Muito obrigado, Cassiano. Sucesso com o nosso 54º Congresso de Cardiologia, promovido pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigado. Tem gente que está ali na nossa frente que está com o coração aqui. Diz que não vai no jogo amanhã. Depois o senhor dá uma olhada nela. Não vai no jogo. Cardíaca. Hein? O Luquez já olhou? Pode ir ao jogo? O Luquez é gremista. Ele é cônsul do Esporte Clube Internacional. É uma conspiração. O Luquez é gremista. Exatamente. É gremista doente. Não é de confiança Não é nesses de anos. confiança. Não é de confiança. Eu não confiaria, eu não iria. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima. Obrigado. Eu não iria esse jogo. Nós retornaremos amanhã. Amanhã o Pampa Debates Mulher, o dia mais feliz para mim da semana e as quartas-feiras, né? Não, engraçado. Então... Desculpa, só um comentário. O comportamento dele. Não, pois não, fale. Pois não, e ó. Claro. Espetacular. Mas óbvio. Não se mete. Todos quem dizem assim, por que o Paulo Sérgio não é assim com o Bacharedo? Amanhã eu até vou vestir outro. Amanhã. Veste aquele. Em nome da Santa Erótica, vou vestir. Veste aquele cor-de-rosa que me mostraste. Veste aquele. Mas eu posso botar, claro, ninguém me conhece. Ninguém claro, lógico. E tá na moda. Muito obrigado. E tá na moda. E até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.